A gente sabe que o tal do economês não é uma coisa muito fácil de entender, né? Aquele monte de nome de taxa e número. Mas se a gente tivesse a noção de quanto essas taxas todas estão faladas, como a Selic, por exemplo, elas afetam o nosso dia a dia, a gente correria para entender. Essa tal da taxa Selic, por exemplo, que é a taxa básica dos juros, influencia, por exemplo, no preço do óleo de cozinha, tem aumentado 80%, o do arroz já está em 60% de aumento, o do feijão nessa mesma casa e por aí vai. Então, para a gente entender melhor isso tudo, vamos falar por videochamada com o planejador financeiro Eduardo Carmo. Mais uma vez está nos ajudando aqui a desvendar tudo isso. Eduardo, muito bom dia, meu querido. Bom dia, tudo bom? Como é que tá? Prazer, Bruno. Prazer todo nosso e mais uma vez, muito obrigado pela ajuda, porque realmente não é fácil. A gente se assusta com esses nomes, com tanto número, e aí bagunça a cabeça da gente. Mas vamos lá, vamos explicar primeiramente o que é a danada da taxa Selic, para que todo mundo entenda, Eduardo? Tá, sim, claro. A taxa Selic, eu vou ser bem mais simples possível. A taxa Selic nada mais é que a taxa básica de juros. Se ela está maior, os juros que você paga pelas coisas estão maior. Mas em contrapartida, você consegue investir em renda fixa que te pague melhor que a poupança. Então, ou seja, os preços que estão subindo hoje é por conta, claro, que influencia na taxa Selic, só que também tem um preço na questão da inflação. Muito dinheiro na rua significa que os preços aumentam amplamente, entendeu? E é o que está sendo impactado no arroz, no feijão, na carne, gasolina, gás de cozinha que vai subir agora. Então, infelizmente, por conta disso, vem um aumento muito grande, entendeu? Então, até o final do ano, pode ser que esteja a projeção a 7,25. Atualmente, hoje a gente está a 5,25 na taxa Selic. Então, até o final do ano, pode aumentar mais um pouco e ainda pode impactar mais no bolso do consumidor todos esses requisitos que é o consumo nosso diário, entendeu? E pesa bastante, né? Dentro dessa sua projeção, de todos os especialistas, essa projeção de passar a casa dos 7, a gente pode trocar em miúdos que impactos teria lá na frente? Porque, assim, toda vez que tem um aumento, a gente fica tentando ajeitar isso dentro do bolso do trabalhador e já não tem mais espaço onde ajeitar. O que isso significaria, por exemplo, se realmente a gente passa dessa casa dos 7? Olha, o que acontece? A projeção que a economia, o governo, por exemplo, ele vai ter que descer um pouco essa inflação para alinhar todos esses preços. Porque se não descer, de fato, fica muito pesado para o bolso do consumidor, entendeu? Então, o que o consumidor pode fazer? Primeiramente, ele tem que trocar, se, por exemplo, eu deixo dinheiro na poupança, ou, por exemplo, eu não tenho, tem que tirar da poupança, porque só do fato de estar lá, ele já perde dinheiro. Como eu disse, a taxa Selic, ela influencia tanto nos juros, mas também tanto quando nos seus investimentos em renda fixa, que tem a mesma segurança que a poupança, certo? E te dá uma liquidez diária. O que é a liquidez diária, Dudu? É o poder de resgate igual à poupança. Então você recebe mais e consegue se proteger da inflação, entendeu? Por conta disso. Então o fato de você só estar trocando o seu investimento da poupança para a renda fixa já é interessante. Agora o que acontece? Infelizmente a gente não pode fazer nada se os preços vão continuar subindo, porque o salário não vai acompanhar a inflação. O que tem que acontecer? A inflação ela tem que descer um pouco para alinhar, certo? Com o nosso dinheiro que a gente recebe mensal, entendeu? Porque senão, de fato, vai apertar como já está apertando diretamente o bolso do consumidor. Tanto esses requisitos de consumo diário, mas também o gás de cozinha que vai aumentar agora a partir de 7%. Então já vai ficar mais caro, entendeu? E é um reflexo que a gente está tendo por conta da pandemia. Teve muito consumo, é a lei da demanda e oferta. A partir que tem muita procura, os preços aumentam. E a alta do dólar também, Bruno, o que acontece? Impacta, porque a gente exporta bastante para fora, entendeu? E o exportador daqui, ele não quer vender para a gente, ele quer vender em dólar, entendeu? E faz com que o preço aumente. A gente está cercado de todos os lados. Antes de te fazer uma pergunta a respeito de investimentos, eu queria trazer a realidade para quem não está em condição de fazer nenhum tipo de investimento. Está ligado no modo sobrevivência. Mudar os hábitos de consumo também pode, de alguma forma, ajudar nesse momento, Eduardo? Olha, sim. É o que acontece. Aqui no escritório eu já passo bastante, porque tem muita gente que às vezes tem um consumo maior em outras coisas. Porque os gastos variáveis é o que aperta bastante. Nesse quesito, o que são os gastos variáveis? É quando você sai, gasta aqui, um pedacinho, a compra de pedaço em pedaço é o que impacta bastante. Então, essa compra ela tem que ser reduzida para você priorizar os seus custos fixos, que
que você precisa sobreviver. Porque se não acontecer isso, a média de 80% da população que usa, né, dinheiro mensal assim, o que acontece? Passa o valor variável dela. Então ela gasta mais na rua do que na própria casa, entendeu? Então é diminuir o variável, aquelas compras parceladas, aquelas compras pequenas, para focar dentro de casa. Porque aí sim a gente vai encontrar um balanço legal. Agora, se continuar assim, aí infelizmente a gente vai ter um retrocesso muito grande, né? Não é uma novidade de ontem, mas tem crescido nos últimos tempos as criptomoedas. Muita gente está investindo. É um investimento seguro? Eu mesmo fui bancar o entendido, quase me dou mal. Perdi pouco dinheiro, porque também nem tinha muito para investir, mas perdi um pouquinho. É um mercado atraente? Quais os cuidados que as pessoas devem ter? Bruno, vou ser bem sincero, tá? E muito sincero mesmo, porque o que acontece? A lei da manada, quando um ativo ele fica na boca do povo, faz com que ele perca dinheiro, porque as pessoas compram ativos sem saber os fundamentos dele e tudo mais. Então, ou seja, de todos os investimentos, eu falo que a criptomoeda é o chefão, é um joguinho, e a criptomoeda é o chefão, porque a volatilidade dela é muito alta. Então, ou seja, você pode comprar uma criptomoeda em tal valor. Amanhã ela pode ter desvalorizado 10, 20%, entendeu? Então, se você é iniciante, eu não aconselho de forma alguma você investir em criptomoeda, porque é alta volatilidade, você não sabe por que está subindo, você não sabe por que está descendo. Começa com renda fixa, vai para alguns fundos de investimentos, depois você vai para ações de boas empresas aqui no Brasil, e aí sim você disponibiliza um pequeno capital para criptomoedas. Se você for direto para criptomoedas, você já está muito exposto ao risco. E quando está exposto ao risco, você pode ter certeza. Risco retorna de mãos dadas, né? A partir do momento que você pode ganhar mais, você pode perder muito mais também. Meu amigo, muito obrigado pela sua atenção e parabéns por usar uma linguagem tão bacana para falar de temas tão complicados, complexos. Valeu. É isso, eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado, viu? Valeu demais. Eduardo Carmo conversando com a gente aí, mastigando a economia pra gente.